Olha, eu falo agora do prédio abandonado. É assim a construção da FUNAC. A FUNAC agora, o prédio abandonado, me dá imagens, por gentileza. Agora, uma liminar da Justiça determinou a retomada da construção e também da conclusão do prédio da FUNAC. 6 meses é o tempo que o Estado tem para cumprir o compromisso com a obra. O assunto foi parar na Justiça e você acompanha agora uma reportagem completa do meu querido Emerson Giovanni mostrando a respeito desta liminar. Põe no ar. Sem ninguém no local da obra, o Centro Socioeducativo da região tocantina é um prédio em ruínas. A situação de abandono e o descaso é tanto que a natureza aos poucos vai se recompondo. O mato está tão alto que cobre a construção. Morador antigo do bairro, o aposentado Domingos Batista disse que fica triste ao ver a forma com que o dinheiro público é tratado e pede providências. É que está muito tempo parado, né? Muito tempo parado. Aí a pessoa gastando dinheiro, esse dinheiro foi gastado à toa, né? Se não retornar, é gastado à toa. Com esse mesmo desejo, além de garantir que os adolescentes em conflitos com a justiça possam cumprir suas penas em um local adequado e dentro do que estabelece a lei, o promotor de justiça Alenilton Santos e o defensor público Fábio Carvalho acionaram a justiça contra a FUNAC, Fundação da Criança e do Adolescente, e na mesma ação contra o governo do Maranhão, exigindo o término das obras do Centro Socioeducativo, e o juiz Delvan Tavares acolheu o pedido. Recentemente, nós obtivemos, ao nosso favor, uma liminar deferida pela Vara da Infância e Juventude, determinando a retomada dessa obra no prazo de 6 meses e no prazo de 9 meses a instalação do próprio programa de internação definitiva e de internação provisória, que deve acontecer nessa unidade que precisa ser concluída. O processo principal ainda tramita no Judiciário, porém, a decisão liminar que obriga o governo do Maranhão a retomar e concluir as obras do prédio da FUNAC é resultado de uma ação conjunta entre Ministério Público e Defensoria Pública do Maranhão, que saiu agora no último dia 2 de julho. Isso depois de as duas entidades e o próprio Judiciário tentarem por diversas vezes fazer com que o governo do Estado retomasse e concluísse as obras de forma extrajudicial. Como não foi possível, a ação civil pública foi movida. A liminar estabelece um prazo de 6 meses para o governo se organizar e 9 meses para o prédio principal estar pronto e funcionando, com capacidade para, no mínimo, 70 adolescentes, sendo 42 vagas para medidas de internação e 28 para internação provisória. Isso a partir da citação dos envolvidos no processo. A forma como a obra se encontra hoje é uma prova, segundo o defensor público Fábio Carvalho, de que o Estado não conseguiu cumprir seus próprios prazos estabelecidos em reuniões informais. O nosso prazo, o prazo estabelecido pela decisão judicial bem antes, e enquanto essa decisão estiver valendo, enquanto não houver uma outra decisão, seja do próprio juiz que a deferiu, seja do Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública cuidarão para que ela seja devidamente respeitada, inclusive os seus prazos. As obras do Centro Socioeducativo iniciaram em 2014 e, mesmo sem estar concluído, em 2018 ganhou um anexo com verbas próprias, um aditivo de 18 milhões de reais. Todo o complexo deveria abrigar até 350 adolescentes numa área de cerca de 50 mil metros quadrados, com um teatro, campo de futebol, alojamento, espaço para oficinas e um bloco exclusivo para visitas familiares, conforme o projeto. A ação liminar não é definitiva e cabe recurso, mas enquanto ela estiver valendo, segundo o defensor público, a Defensoria e o Ministério Público vão estar vigilantes. Além da malversação do dinheiro público jogado fora, no ralo, já que a obra já precisa ser reformada em muitos pontos, hoje as unidades onde estão os adolescentes, elas não correspondem às exigências do Sistema Nacional
de socioeducação. Inclusive, isso vem gerando muitos dissabores para a sociedade, para os socioeducandos, para a própria fundação da criança e do adolescente, considerando o clima em que a unidade ela se encontra com as recentes fugas que ocorreram nos últimos meses. E caso o governo desobedeça à ordem judicial com a obrigação de fazer e não iniciar a obra em até 6 meses, a multa é de R$ 5.000 por dia de atraso. E no que se refere à implantação do programa de internação, que é 9 meses, a multa diária é de R$ 2.000. O Estado, não, mas já é alguma coisa saindo dos cofres, né, meu amigo? Eu vou te contar um negócio. A obra tem 6 meses agora, hein? Parabéns, parabéns ao doutor Delvan Tavares, aos promotores, a todos que se envolveram diretamente nesta liminar, porque eu já tinha falado desse programa aqui. Eu já tinha falado, gente, já passou do tempo já, né? Me ajuda também, essa obra ninguém fala nada, ninguém termina, ninguém diz nada, 18 milhões sendo jogados fora aí, cofre público, dinheiro aberto, com a boca aberta e o tempo comendo tudo aí, não podia ficar dessa maneira. E aí o que acontece é que agora a justiça vem e fala assim, ó, ou cumpre, ou então vai ser penalizado. Aí eu botei fé. Agora não era para ser assim, né? Mas enfim, tá aí a liminar, já foi assinada pelo juiz, né? E a Secretaria de Infraestrutura do Estado vai ter que dar um jeito para construir, né? Para terminar e para colocar em funcionamento. 6 meses. 6 meses. Você está vendo aí a obra no valor de 18 milhões de reais, né? E a gente vai acompanhando esse desfecho dessa história, que já resultou em 2 fugas na FUNAC aqui de Imperatriz. Olha, burocráticos do processo para que a obra atenda às necessidades da FUNAC, né? E nós vamos continuar, inclusive, acompanhando aí como é que o Estado vai se posicionar diante desta liminar, tá certo?